Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra eu vou fazer 2 vídeos com ela. Por que eu estarei fazendo 2 vídeos com essa obra? Porque é uma obra maravilhosa. Hoje essa obra é a melhor em se tratando de Jesus, porque José Antônio Pagola ele vai trabalhar tudo que você possa imaginar acerca de Jesus. Né? Tudo que se tem estudado, tratado. A primeira edição desse livro é de 81, tá? E de lá para cá muita coisa foi descoberta, muita coisa sobre o Jesus histórico foi trazida à tona, porque é uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico, eles estudam o homem Jesus, o rabino Jesus, o judeu Jesus, a cidade que ele nasceu, tá? O contexto cultural, o contexto histórico daquela época, os grupos daquela época, o que acontecia daquela época, enfim. E para quem não sabe, José Antônio Pagola é um padre, tá? Um erudito em cristologia, professor do Novo Testamento e também um erudito em Jesus histórico. Eu vou mostrar para vocês aqui a ficha dele, tá? Mostrar aqui para vocês, só aproximar para vocês verem o peso do currículo do homem. Aqui, ó. Aqui, ó. O autor José Antônio Pagola cursou Teologia e Ciências Bíblicas na Pontifícia Universidade Gregoriana. Bota aqui, ó, a Universidade Gregoriana, no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e na Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém. Foi professor de Cristologia na Faculdade Teológica do Norte da Espanha. É autor de diversas obras de teologia, pastoral e cristologia, e diretor do Instituto de Teologia e Pastoral de São Sebastião. Há muitos anos se dedica exclusivamente a pesquisar e tornar conhecida a pessoa de Jesus, em obras como O Caminho Aberto por Jesus, Voltar a Jesus, Grupos de Jesus e É Bom Crer em Jesus. Então, é uma obra de um erudito, tá? José Antônio Pagola é um erudito no Jesus histórico, tá? E ele, nessa obra, é uma obra acadêmica, mas a linguagem é fácil de se entender, uma linguagem maravilhosa de se ler. É a melhor obra, vamos se falar assim, em se tratando de Jesus, porque ele consegue reunir tudo, tá? E ele tenta ser imparcial. Os dados arqueológicos, bastante nota de rodapé. É um livro maravilhoso. Nesse vídeo aqui eu vou só mostrar o sumário para vocês e outras coisinhas. No segundo vídeo eu vou mostrar mais coisas dessa obra, ok? Porque não dá para falar tudo em um único vídeo, não dá. Então vamos aqui. E aqui é um mapa, né, da Galileia no tempo de Jesus. Vamos lá. Essa edição é de 2014, tá? E está na 4ª reimpressão. A última reimpressão agora, é agora de 2021, tá? Vamos lá. Jesus, uma aproximação histórica. E aqui está o sumário. Deixa eu aproximar para vocês aqui, para vocês verem o sumário. Aqui está o sumário. Ele começa com a apresentação, por que escrevi este livro, o que ofereço neste livro, como trabalhei a aproximação histórica de Jesus, a aproximação à história de Jesus, que papel desempenhou minha fé, como ler este livro e em quem pensei ao escrever esse livro. Então ele escreveu para todos os públicos, né? Tanto para crente, não crente, ateu, agnóstico, tá? Para ter um olhar diferente ou diferenciado acerca de Jesus.
São 14 capítulos. Tá? O último capítulo ele vai tratar sobre a ressurreição. Ok? O primeiro capítulo ele vai trabalhar aqui, ó, o judeu da Galileia. Ele vai trabalhar no primeiro capítulo o contexto histórico que Jesus nasceu. Vai trabalhar o Império de Roma, vai trabalhar a historicidade de Herodes o Grande, né? Um grande louco, maluco, esse camarada, mas era um grande político, habilidoso, fez obras maravilhosas como Cesareia Marítima, como o Templo de Salomão, Massada e outras obras grandiosas. Então, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar mais o contexto histórico ali. Né? Vai trabalhar também aqui, ó, a Galileia no tempo de Antipas, foi o filho de Herodes, né? Herodes Antipas. A urbanização da Galileia, judeus com traços próprios, e sempre no final ele vai dar a bibliografia. No segundo capítulo, ele vai trabalhar Nazaré, tá? Vizinho de Nazaré. Porque Jesus, ele morou em Nazaré. E muitos estudiosos, aqueles que não creem que Jesus era o Messias, como John Dominique Crossan, entre outros, vai dizer que Jesus nasceu na Galileia. Ou melhor, Jesus nasceu em Nazaré, não em Belém. Mateus fala que ele nasceu em Belém, isso aí para eles é um aspecto teológico, tá? Para mostrar que Jesus era o Messias, mas eles não creem nisso. Eles não creem. Eles creem que Jesus nasceu em Nazaré, tá? Segundo esses estudiosos. Então ele vai para trabalhar aqui, ó, Nazaré, né, que era um povoado pobre ali, rurícola, aquela região, tá? Aí vem trabalhar o povoado de Jesus no seio de uma família judia, tá? Entre pessoas do campo, um ambiente religioso, a vida de trabalhador, sem esposa nem filhos, aí a bibliografia. O capítulo 3 ele vai trabalhar aqui, ó, o buscador de Deus. Ele vai dar um retrato, um raio-x de João Batista, né, que era primo de Jesus, que era parente. Vocês podem pausar o vídeo aí, tá? Pausar o vídeo para ler, para eu ganhar tempo, tá? O capítulo 4 ele vai trabalhar o profeta do reino de Deus, tá? Então ele vai trabalhar aqui o começo, né, do ministério de Jesus. O começo do ministério de Jesus aqui é o capítulo 4. Vocês podem pausar aí para ler, tá? Esse capítulo. O capítulo 5 ele vai trabalhar o poeta da paixão. Vai trabalhar as parábolas de Jesus, o contexto das parábolas, tá? Ele vai trabalhar também o amor de Deus em Jesus, tá? Os conceitos, as suas pregações, as suas mensagens. É o capítulo 5. Vamos correr aqui que tem bastante coisa. O capítulo 6 ele vai trabalhar sobre o curador da vida, tá? Ele vai trabalhar aqui Jesus como um homem que operou milagres, os milagres de Jesus, que muitos falam, como Bultmann, o Crossan, entre outros, é tudo mito. Jesus nunca curou ninguém, os endemoniados não eram endemoniados, mas eram pessoas que tinham problemas mentais, psicológicos, né? Um absurdo esses estudiosos falar isso, mas eles são céticos. Mas tudo comprova, e é um fato, que Jesus curou bastante pessoas, né? Curou os enfermos. Aqui é o capítulo 6. O capítulo 7, ele vai trabalhar o defensor dos últimos, tá? O defensor dos últimos. Jesus sempre ele procurava aqueles que não tinham nada, os pobres, os pecadores, as meretrizes, os publicanos, aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram discriminados. Então ele trabalha aqui no capítulo 7. Vocês podem pausar para ler. Depois, o capítulo 8, o amigo da mulher. Muitas mulheres seguiam Jesus, como a sua própria mãe, Maria, como a Maria Madalena, tá? A Maria, mãe, ou melhor, irmã de Lázaro, e outras mulheres, né, que sustentavam o seu ministério. Então Jesus, ele deu dignidade à mulher. Então o capítulo 8, ele vai trabalhar sobre isso, né? Aqui, ó, ele vai trabalhar também, ó, a condição da mulher judia.
né? Qual eram as condições naquela época de uma mulher judia. Muito bom. O capítulo 9 ele vai trabalhar o mestre da vida, mestre de vida. Tá? Jesus era um rabi, um mestre totalmente diferenciado. Isso aqui ele vai trazer dados históricos, tá? Daquilo que Jesus falou, daquilo que ele ensinou, e assim sucessivamente. O capítulo 10, aí vocês vão lendo, né? As partes que ele vai falando, tá? Criador de um movimento renovador. Então aqui ele vai trabalhar a chamada dos 12 apóstolos, tá? A comissão de Jesus, o ensino de Jesus, o que ele trabalhou, o que ele ensinou, o seu movimento que foi um movimento que despertou grandes seguidores e também não só seguidores, mas inimigos, tanto que ele foi crucificado. Então o capítulo 10 é maravilhoso. O capítulo 11 tem um título Crente Fiel, tá? Crente Fiel, que ele vai trabalhar também a relação de Jesus e o Pai, tá? As suas orações, o relacionamento dele com o Pai, tá? E outras coisas que envolvia a vida ministerial de Jesus, a vida de oração de Jesus, a intimidade que ele tinha com o Pai e por aí vai. O capítulo 12 ele vai trabalhar conflitivo e perigoso. Aqui as brigas, né? Da inveja dos fariseus, que sempre onde estava Jesus pregando, ensinando, estava lá os fariseus, os saduceus, os escribas para interrogarem, para questionarem. Então o capítulo 12 ele vai trabalhar essa questão, tá? Essa questão. Vocês podem pausar aí para ler. O capítulo 13 é o Marte do reino de Deus. Tá? Marte, vem da palavra grega martíria, martirel, que é uma testemunha, tá? Que vai trabalhar a morte de Jesus, tá? Ele vai dar detalhes maravilhosos aqui, tá? Históricos, tá? Que Jesus morreu crucificado, e isso nem os céticos negam. Isso é fato. Capítulo 14, ressuscitado por Deus. Ele vai trabalhar aqui a ressurreição, tá? Lembrando que nós não temos argumentos conclusivos em relação à ressurreição. Não temos, né? Nós cremos por fé. E nós cremos de fato que ele ressuscitou dos mortos. Graças a Deus por isso. Então o capítulo 14 ele trabalha isso. O capítulo 15, eu falei 14 capítulos, mas são 15 capítulos. Ele vai trabalhar aprofundando a identidade de Jesus. Aprofundando a identidade de Jesus, aonde ele vai fazer aqui uma releitura da história de Jesus, tá? Onde ele vai trabalhar o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, tá? Ele vai trabalhar os evangelhos, tanto sinóticos como o evangelho de João, né? Resgatando aí as memórias e as palavras de Jesus. E nós temos aqui o epílogo, tá? Ele vai trabalhar aqui, ó, voltar a Jesus, crer no Deus da vida, viver para o reino de Deus, seguir Jesus, construir a igreja de Jesus, viver e morrer com a esperança de Jesus. E esses anexos aqui são maravilhosos, né? São 8 anexos que ele vai trabalhar o breve perfil histórico de Jesus, critérios gerais de interpretação, fontes literárias, critérios de historicidade, principais dados arqueológicos no tempo de Jesus, traços da investigação atual sobre Jesus, ficção científica em torno a Jesus. Muita coisa falada sobre Jesus, mas tudo ficção. Aqui a cronologia, bibliografia geral e a bibliografia em espanhol e português. Tá? Vamos aqui, ó, nos anexos. Vou mostrar para vocês os anexos. 577. Mas antes dos anexos, mostrar para vocês algumas coisinhas aqui e ler para vocês algumas coisinhas também. Aqui, ó. A parte da apresentação. O que eu ofereço deste livro? Ele fala aqui, ó. Como diz o subtítulo, trata-se de uma aproximação histórica à figura de Jesus, utilizando a metodologia e os meios que se empregam na investigação moderna.
Os leitores encontrarão nestas páginas um estudo histórico sobre Jesus que procura responder à pergunta: como estas? Como era ele? Como entendeu a vida, sua vida? Quais foram os traços básicos de sua atuação e as linhas de força, o conteúdo essencial de sua mensagem? Por que o mataram? Em que terminou a aventura de sua vida? Já há vários anos, os especialistas falam do Jesus histórico e do Cristo da fé como duas formas ou caminhos diferentes de chegar a Jesus. Quando dizemos Jesus histórico, estamos falando do conhecimento de Jesus que os historiadores podem obter utilizando os métodos científicos da moderna investigação histórica. Quando, pelo contrário, dizemos Cristo da fé, estamos falando do conhecimento a que a igreja chega respondendo com a fé, a ação reveladora de Deus encarnado em Jesus. Interessante, né? Muito bom. Outra coisa que ele fala aqui, ó, olha só. No entanto, precisamos ser modestos e realistas nesta aproximação a Jesus. Mediante a investigação histórica, não é possível chegar à realidade total de Jesus. Só podemos ir recuperando um retrato incompleto e sempre melhorável de sua atuação na Galiléia nos anos 30, no século I. Por isso é claro que a investigação histórica da vida de Jesus não pode por si mesma despertar a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado por nossa salvação. Interessante isso aqui. Então ele é realista, né? Que ele vai dar os pontos, ó. Como trabalhei a aproximação histórica, ou a aproximação à história de Jesus. Ele vai dar vários pontos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. 2 pontos, 3 pontos. E no terceiro ponto aqui, ó, ele vai falar uma coisa muito interessante. E é interessante também que ele vai citar aqui, ó, várias notas de rodapé. Bastante notas de rodapé. Ele citando, comentando, falando muita coisa aqui, tá? É um livraço. Eu estou lendo ele, livraço. Olha o que ele fala aqui no ponto 3. Como é natural seguir os critérios de historicidade que estão hoje mais consolidados entre os investigadores. E que critério é esse? O critério de dificuldade, que trabalha o seguinte, a seguinte questão. Se um dado cria dificuldades, é muito provável que provenha de Jesus e não de uma criação posterior da tradição cristã. Segundo critério, o critério de descontinuidade, utilizado de maneira plausível. Se um dado não pode ser explicado nem recorrendo ao judaísmo nem à igreja primitiva, é muito possível que tenhamos que atribuí-lo a Jesus. Terceiro, o critério de testemunho múltiplo, que é, se um dado aparece em fontes múltiplas e independentes, cresce sua confiabilidade histórica. Outro critério. O critério de coerência, tá? O que é o quê? É mais confiável o que se harmoniza com as circunstâncias históricas ou com os dados bem estabelecidos. E aqui embaixo, ó, sempre bastante notas de rodapé, bastante mesmo. E aqui ele fala aqui, ó, precisamos lembrar que a história não é uma ciência exata. O leitor observará que em muitas ocasiões vou matizando minhas propostas com diversas expressões. Provavelmente, talvez, com diversas expressões, que ele vai colocar, ó, provavelmente, talvez, certamente, tudo leva a pensar que não é fácil saber. É a linguagem humilde do historiador. O importante é esforçar-nos para chegar ao essencial, o perfil básico da pessoa de Jesus, os traços mais característicos de sua atuação, o conteúdo e as linhas de força de sua imagem. Então, nem tudo sobre ele a gente vai saber, porque Jesus não escreveu nada. Os evangelhos veio depois de 40, 50 anos depois,
de sua morte, né? E a sua ascensão aos céus. Aqui foi o terceiro critério, que é o quarto critério, quinto, sexto. No sexto ele vai falar assim, ó. Fiz também um esforço por não permanecer fechado na reconstrução pessoal de um autor ou outro, mesmo de prestígio reconhecido. Na investigação desses últimos anos, esboçaram-se diferentes modelos de Jesus. Né? Vários Jesus aí. Né? O Jesus reformador social, o Jesus itinerante cínico, Jesus profeta escatológico, Jesus mestre sapiencial, Jesus carismático piedoso. Os grandes investigadores correm o risco de focalizar sua investigação naquilo que melhor condiz com seu modelo de Jesus, descuidando outros aspectos importantes que também estão solidamente recolhidos na tradição. Quanto a mim, procurei estar atento às contribuições mais sólidas deste modelo, diversos, recolhendo o que aparece razoavelmente compatível entre si. Tá? Ele continua aqui falando, que é só a introdução, tá? E as notas de rodapé. Olha o que ele fala aqui, ó. Como ler esse livro? Ele está na apresentação. Os capítulos que compõem este livro não constituem os elos de uma história biográfica de Jesus. Não devem ser lidos dessa maneira, porque, como se sabe, não é possível escrever uma biografia de Jesus no sentido moderno da palavra. Tá? Os 13 primeiros capítulos nos aproximam dele, esboçando pouco a pouco seus traços principais. Primeiro capítulo, judeu da Galileia. Segundo capítulo, vizinho de Nazaré. Terceiro capítulo, buscador de Deus. Quarto capítulo, profeta do reino de Deus. Quinto capítulo, poeta da compaixão. Sexto, curador da vida. Sétimo, defensor dos últimos. Oitavo, amigo da mulher. Nono, mestre da vida. Décimo, criador de um movimento renovador. 11º, crente fiel. 12º, conflitivo e perigoso. 13º, Marte do reino de Deus. Tá? Então ele vai trabalhando essa questão. Depois, no segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês os capítulos, tá? Deixa eu pegar lá os anexos. Páginas 200 ou 577. Os anexos são maravilhosos. E o primeiro anexo também é top. Que ele vai trabalhar aqui, ó, breve perfil histórico de Jesus. Tá? Breve perfil histórico. Olha aqui, primeiro ele vai falar do nascimento. Olha que interessante o nascimento. Jesus nasceu durante o reinado do imperador romano Augusto, certamente antes da morte de Herodes o Grande, ocorrida na primavera do ano 4 a.C. Não é possível precisar melhor a data exata de seu nascimento. Os historiadores coincidem em situá-lo entre os anos 6 e 4 antes de nossa era. Provavelmente nasceu em Nazaré, embora Mateus e Lucas falem de Belém por razões teológicas. Seja como for, Nazaré foi sua verdadeira pátria. Seus pais chamavam-se Maria e José. É claro que nós acreditamos que ele nasceu em Belém, porque nós cremos que ele é o Messias. Mas os historiadores falam que não. Falam que ele nasceu em Nazaré. Tudo leva aqui, porque ele é chamado de Jesus de Nazaré, não Jesus de Belém. Mas aí é outra coisa, né? A língua materna dele. Qual era a língua que ele falava? A língua materna de Jesus foi o aramaico. Falava-o segundo uma forma dialetal corrente na Galileia. Não sabemos com certeza se sabia ler e escrever. Que é um fato, né? Muitos historiadores falam que ele era analfabeto. 97% naquela época ali das pessoas da Galileia eram analfabetas, tá? Não sabia ler nem escrever. Então, possivelmente Jesus ele era um analfabeto, segundo os historiadores, ok?
Conhecia certamente o hebraico, e nessa época era uma língua literária, empregada na liturgia do templo e nas sinagogas, onde as escrituras sagradas eram lidas em hebraico antes de serem traduzidas em aramaico, de acordo com um grupo crescente de autores. Jesus pode ter falado também um pouco de grego, e ele desconhecia o latim, que era um idioma romano, não falava latim. A vida em Nazaré. Aqui você pode pausar e ler, tá? Para eu ganhar tempo, tá? Você pode pausar aqui e ler, dá para ler sossegado. Aqui também você pode pausar, que é o encontro com o Batista, onde ele se batizou, que os historiadores falam que isso aqui de fato é real. Isso aqui aconteceu mesmo. Você pode pausar também para ler. A ruptura com a família, tá? Ele fala assim, ó: Jesus não gozou do apoio familiar. Sua família mais próxima não o apoiou em sua atividade de profeta itinerante. Chegaram a pensar que ele estava fora de si e consideraram que desonrava toda a família. Jesus criou novas relações em torno dele, formando um grupo de seguidores, considerando os laços de família um obstáculo para a sua missão. Separou-se definitivamente de seu lar de Nazaré e dirigiu-se a Cafarnaum. Ao que parece, mais tarde, alguns familiares vincularam-se ao seu movimento, como Judas, irmão dele, e Tiago, também, escreve que era pastor de Jerusalém, e escreveu a carta a Tiago, né? Ou melhor, a carta ou a epístola de Tiago, que era irmão de Jesus ou meio-irmão de Jesus. Aqui tem a atividade dele itinerante, tá? Ele será executado aqui, ó, provavelmente no dia 7 de abril do ano 30. Vocês podem pausar aqui para ler, por gentileza. Depois aqui outro perfil, né, que é o perfil histórico de Jesus, o profeta do reino de Deus. Vocês podem pausar aqui para ler. Ok? Pausa aí, vão lendo. Que maravilha. Aqui termina. Depois a atividade curadora. Jesus, né, curou muitos enfermos. Vocês podem pausar também para ler esse perfil histórico, não dá para ler tudo. Depois a conduta desviada. Espero que vocês pausarem para ler. Aqui termina. Terminando, ele vem aqui, ó, rodeado de discípulos, os apóstolos, os 12. Vocês podem ir pausando aí para ir lendo, ok? E aqui, ó, nós temos aqui, ó, reações diante de Jesus. Reações diante de Jesus. Pode pausar para ler também. A sua execução, que é um fato, tá? Sob Pôncio Pilatos, que é um fato. Ninguém nega que ele morreu, nem o pior crítico, né? O pior cético, que ele morreu em morte de cruz, crucificado. Aqui está a execução dele, sobre a execução, tá? Aqui, ó. Vocês podem ler. E depois a fé em Jesus ressuscitado. Depois ele vai para o segundo anexo, que são os critérios gerais de interpretação, tá? Como a rejeição da leitura fundamentalista, tá? Caráter indispensável do método histórico crítico, um MHC, né? Que é um método de investigação. Depois, ó, a necessidade da abordagem sociológica para chegar a Jesus, a importância da abordagem a partir da antropologia cultural, contribuição da abordagem liberacionista, a contribuição da abordagem feminista, o valor que ele deu às mulheres, né? A importância da afinidade com o conteúdo do texto, a atualização da mensagem bíblica. Deixa eu correr aqui. Depois, ó, terceiro, as fontes literárias
que ele usou, que são os evangelhos, Marcos como sendo o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Depois ele vai falar de Lucas e por aí vai. Esse é o primeiro vídeo. Tá? No primeiro vídeo eu só mostrei um sumário e esses anexos. No segundo vídeo eu irei mostrar muito mais coisas, que eu não vou precisar ler o sumário, tá? Vou mostrar o sumário, já vou direto para os capítulos e mostrar muita coisa para vocês aqui que ele fala, tá certo? E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.